Olá pessoal, vamos então para mais uma videoaula de sistemas digitais avançados. Então agora essa videoaula vai ser a exploração de espaço de projeto e uso do pipeline. Vamos pegar um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo de aplicação da nossa exploração de espaço de projeto e uso de pipeline em uma aplicação prática, que é uma transformada Hadamard. Tá? Onde é que se encontra, que aplicação prática é essa? Exploração da Hadamard. Essa transformada Hadamard. Bom, onde é que é aplicado isso? Então a gente tem os codificadores de vídeo. Então nós temos um grupo de pesquisa bem atuante nessa área, onde o que eles fazem? Basicamente é trabalhar em como fazer compressão otimizada, né, ótima de vídeo. Então, da melhor maneira possível, como a gente pegar quadros, né, a gravação original de um vídeo, né, uma câmera, e comprimir essa informação, né, de maneira que a gente tenha menor perda, conseguir comprimir a informação, né, o máximo possível, com a menor perda de informação possível. Então, o esquema geral, né, de como atua um compressor de vídeo é dado aqui. E tem estimação de movimento, compensação do movimento, predição de quadros, né? A gente sabe que as imagens, o vídeo, na verdade, é uma sucessão de quadros, né? De frames, de imagens. Então, ok. E uma das etapas é uma transformada, tá? Que ocorre aqui, que é a mudança, né? Do domínio do tempo, do domínio da frequência, ok? Facilita se encontrar redundâncias de informação contidas em uma imagem, tá? E aquele bloquinho da transformada ele é composto por esses diversos blocos, buffers de armazenamento de informação e, né, uma transformada, né, discreta do cosseno, uma transformada rápida, né? Discreta do cosseno que faz a mudança, né, do domínio do tempo para o domínio da frequência, e que é feito, né, na verdade, em várias etapas aqui. E uma das etapas é a transformada Hadamard, tá? 4x4 e 2x2, tá? Tá lá a nossa transformada que a gente vai avaliar. Ela nada mais é do que pegar as amostras, tá? Que são informações, é um byte de informação, pode ser um byte ou mais de informação, que contém cada amostra, né? Que descreve o conteúdo, né, de um pixel, né? Descreve o comportamento de um pixel de imagem. Isso aqui passa por aplicação, na verdade, de uma multiplicação de matrizes, tá bem? Isso é, em parte, o que faz a Hadamard. Faz nada mais do que operação com matrizes. Ok? Então a gente tem algumas constantes que devem ser multiplicadas aqui pela nossa amostra. Tá? E o resultado de toda essa, depois dessa multiplicação aqui de matrizes, a gente faz então uma divisão por 2 de cada um dos elementos resultantes da matriz resultante. Tá? Então, no nosso caso específico, bom, a gente vai lidar com 16 amostras, tá? Cada W desse aqui representa uma amostra, né? Seja a informação lá de um pixel de informação de uma da imagem. E essas amostras aqui, bom, elas podem ser representadas, né, em 8, 4, 16, 32 bits, tá? Mas a gente está representando elas aqui simplesmente como W, tá? E que a gente estaria fazendo essa operação em 16 amostras por vez, né? Do nosso processamento lá da imagem. Beleza, o algoritmo, então, pegando esse estudo de caso para 16 amostras, então, essa operação de multiplicação, né, pode ser traduzida nesse algoritmo aqui, tá? Onde a gente tem a geração de índices, né, em 4 etapas diferentes. Então a gente pode perceber que a gente tem os Ws, né, de entrada, então são processados e gerando índices As, tá? Um novo vetor, né, que vai ser gerado, que é chamado A, com as 16 amostras. Então vejo que a gente tem, por exemplo, o A0 aqui
com o processamento das amostras, um processo de soma, na verdade, ó. O soma e subtração, basicamente, são as operações que são realizadas, tá? Das amostras aqui, ó, W0 e W4, A1 é o 8 e 12, A2, ó, soma de A1 e A15. Então, veja, é o A0, o A2, na verdade, é o A0, somado mais 1 no índice, não? Então, A0 A4 aqui vai ser o A1 e o A5. O A1, que é o 8 e 12, vai ser então o A3, vai ser o 9 e o 13. Tá? E o 4, ó, soma mais um ainda, ó. É o 12 e o 6, e o 10 e o 14. E aqui, ó, o 13 e o 7, o 11 e o 15. Então a gente fez a soma, né? Obteve os índices para esses de 0 a 7. E os índices de 8 a 9 são exatamente a mesma coisa com a operação de subtração, ó. A gente pega o índice W0 e W4, que é o mesmo A0, ó, é o A8, com a operação invertida não, com a operação de subtração. Ok? Então são as mesmas operações aqui, só que agora subtração gerando os índices A8 e A15. Bom, depois dessa primeira etapa, né, veja, a gente tem uma segunda etapa que opera, na verdade, realiza gera um índice B a partir do índice A. Então veja aqui, operações, então eu preciso, para gerar o B0, eu preciso do A0 e o A1. Para gerar o B1, eu preciso do A2 e o A3, o B2, o A4 e o A5, o B3, o A6 e o A7. Tá bem? Então veja, de B0 a B3, operações de soma dos índices A's aqui, né? De A0 até A7. Depois, ó, B4 a B8, exatamente a mesma coisa, só que operações inversas, né? Inversas não, na verdade, de subtração. Tá? A0 menos A1, A2 menos A3, A4 menos 5, A6 menos 7. Depois B8. E depois a gente tem os índices aqui também, ó. Novamente, ó, operações de subtração e aqui no final operações, as últimas 4 são operações de soma. Todas elas, os índices B são gerados a partir do índice A. Então existe uma relação de dependência, né? Precisamos primeiro calcular A para depois calcular B. E depois geramos os índices C, também com operações de soma e subtração, de acordo, né, com o algoritmo dado aqui, que é equivalente à nossa multiplicação dada lá inicialmente na definição da Hadamard. E no finalmente, então, nós temos na saída, né, as 16 amostras processadas, são então, ó, soma ou diferença dos índices C, e o resultado dessas somas ou diferenças são divididos por 2. Tá? Então veja que as operações são bem básicas, né? Soma, subtração e no último caso, né, na última etapa do algoritmo, ocorre uma divisão por 2. Como a gente bem sabe, uma divisão por 2 basta um deslocamento à direita, né, de um bit. Ok? Então algo bem simples que é realizado. Operações bem simples. E o deslocamento de um bit pode ser simplesmente perder o bit menos significativo, né, e adicionar um bit na parte no mais significativo, que vai acompanhar o sinal da amostra como de acordo com a operação. Tá bem? Então aqui tá as operações basicamente que a gente precisa realizar para fazer esse cômputo da Hadamard, que resulta, na verdade, né, que é o resultado dessa operação de matriz com divisão por 2. Tá? E como a gente fazer isso, explorar, implementar um hardware, né? Quais são as opções que a gente tem de implementar esse hardware de uma maneira mais eficiente? Bom, aí eu preciso saber o que é eficiente para mim, né? Qual o foco? O que a gente precisa? Precisa ter alta taxa de processamento, ou seja, processar o maior número de informação possível, né, em menor curto de tempo. Tá? Ok. Ou eu tenho uma grande restrição, eu preciso da menor área possível. Tá? Eu quero uma área menor possível e ok, a latência, o tempo do meu cômputo não é relevante para a aplicação. Porque eu tenho uma grande restrição de área, eu não posso ter um hardware muito grande para fazer esse cômputo. Ok? Ao passo que eu tenho uma implementação, eu preciso de uma alta taxa de processamento, mas, né, eu preciso processar o maior número, né, explorar o máximo de paralelismo, né, respeitando as dependências.
Mas eu posso implementar, né, também o quê? O uso do pipeline para acelerar, para aumentar a taxa de processamento. Então, quando o pipeline está cheio, então a gente vai ter uma alta taxa de processamento no final dele, né, com a execução em pipeline. Então, vejo que a gente tem algumas opções aí de implementação desse hardware. Então, quais são as opções? Analisar, então, a gente precisa aqui analisar as dependências de dados, a gente viu que existe, né? Para calcular o A, né? Para calcular o B eu preciso do A, para calcular o C eu preciso do B, para calcular a saída eu preciso do C. Então, existe uma dependência ali na execução das instruções, das operações. Analisar ao máximo o paralelismo permitido, que existe, né? Então, eu vejo que eu consigo processar paralelamente no máximo o A, as 16 amostras aqui em paralelo, né? Eu não consigo fazer isso aqui em paralelo com isso aqui, porque todos os demais níveis aqui de operações, eles precisam da geração do A, né? Que precisa do C, precisa do B, e a saída precisa do C. Então, eu não posso fazer todo mundo em paralelo, porque existe uma dependência clara ali de dados. Analisar quantos operadores são necessários por ciclo, né? Ver quais as operações que preciso. Aqui basicamente são soma, subtração e um deslocamento, né? E quantos estágios de pipeline são possíveis? Quantos estágios a gente pode botar, né, na nossa arquitetura se a gente for usar o pipeline? Ok? Algumas soluções possíveis, né? Fazer o circuito puramente combinacional, ok? Sem estágio de pipeline, né? Sem barreiras temporais. Coloco o dado na entrada e ele vai me produzir um dado na saída. É uma possibilidade, explorando ao máximo o paralelismo da aplicação. Sequencial, né? Eu vou executar sequencialmente vou gerar um hardware sequencial, né? E com isso eu posso permitir que meu hardware seja mais enxuto, ok? Adicionando barreiras temporais. Vou executar isso em 2 ciclos, em 3 ciclos, em 4 ciclos, em N ciclos. E aqui eu posso assumir, né, o uso do pipeline, na verdade, né, para fazer a execução disso. Então, posso ter até uma implementação com N ciclos, se necessários for. Por exemplo, né, a possibilidade de uso de pipeline com 2 estágios, certo? Eu posso pegar as 16 amostras de entrada, né, que é o total, explorar o máximo paralelismo, né, aqui. Ou posso pegar 1/4 disso, né, 4 amostras por ciclo, ou, digamos, no pior caso, com o hardware mais enxuto e com a maior latência possível, pegar uma amostra e processar ela por vez. Poderia também. Da mesma forma, né, poderia fazer isso com 3 estágios de pipeline, poderia fazer com 4 estágios de pipeline também. Ok? Da mesma forma, explorando o máximo de paralelismo, pegando todas as amostras por ciclo, ou pegar 1/4 disso, por exemplo. Poderia pegar até metade, né, por ciclo, pegar 8, seria outra possibilidade também, né? Para todos os casos, poderia pegar 8, né? Mas aqui, como exemplo, né, de pegar 4, e pegar até, no pior caso, vamos assim dizer, né, pegar uma amostra por ciclo. Teria menor granularidade aqui a arquitetura. Então vamos dar uma olhada geral, né, como ficaria essa arquitetura em cada uma dessas possibilidades, né, dessa nossa exploração do espaço de projeto, né, quais essas arquiteturas, né, que seriam razoáveis aí para a gente implementar esse nosso circuito que possivelmente vai implementar uma Hadamard. Então lembrando, depende da aplicação, né? Mas nós vamos ver que existem várias formas possíveis, que todas elas, se me derem o dado certo, né, correto na saída, beleza, todas elas são validadas, são funcionais. Mas cada uma vai ter uma taxa diferente, né, de processamento, uma área, né, também um atraso característico para cada arquitetura. Então a gente vai dar uma explorada em várias delas possíveis ali, como a gente viu as opções que a gente tinha. Algumas, né, não todas elas, mas algumas que a gente poderia implementar. Então, o circuito puramente combinacional, explorando ao máximo, né, o paralelismo possível, então eu pegaria e processaria na entrada
as 16 amostras, então pegaria as 16 amostras por vez e sequencialmente vai fazendo operações de soma e subtração, né, para gerar os índices A. Igualmente, né, soma e subtração para gerar os índices B, obtendo os valores de A e depois gerando os valores soma e subtração para gerar os índices C, e depois soma e subtração para gerar o dado na saída, sofrendo ainda um deslocamento à direita para que ocorra a divisão no final. Então aqui teria o quê? Na minha saída, né, o resultado do processamento lá da Hadamard. Bom, aí eu venho perguntar, né, o que é importante a gente analisar dessa versão, dessa opção da arquitetura? Qual é a latência, né? Ou seja, qual é o tempo de processamento disso? E ele está diretamente ligado com o caminho crítico, esse tempo. O que seria, né, a latência, o atraso? Pô, seria o caminho mais longo a ser percorrido da entrada para a saída, né? Como aqui as nossas arquiteturas praticamente são bem homogêneas, são todas iguais, na verdade a gente tem soma e subtrator, o subtrator nada mais é que um somador com a inversão do dado de entrada, então possivelmente o subtrator tenha, né, para gerar o complemento de 2 na entrada, tenha digamos, dependendo da forma como está implementada, pode ser que o subtrator tenha um hardware um pouco mais complexo que o somador. Tá? Se a gente pegar aquele somador subtrator programável, bom, aí todos vão ser iguais, né? Mas se a gente implementar um somador e um subtrator de maneira diferente, pode ser que o subtrator tenha um atraso maior. Supondo que a gente usa o mesmo circuito para fazer soma e subtração, então todos os caminhos vão ser aproximadamente iguais, né? No caso ideal, todos eles iguais, né? Ou seja, o tempo que ele propagar aqui para fazer soma e subtração é igual aqui, que é igual aqui, que é igual aqui, em todos os casos. Então, o nosso caminho crítico é da entrada até a saída, né? A soma desse tempo, para fazer essa soma, essa soma, essa soma, essa soma. Então são 4 somas, né, em um deslocamento. Esse é o tempo para fazer tudo isso é a minha latência. E é também o meu caminho crítico. Então, se eu analisar, né, analisar o tempo, né, para fazer uma operação e verificar. Bom, se o meu tempo é, digamos, sei lá, 10 nanosegundos para fazer um cálculo. Em 10 nanosegundos, beleza. Em 1 segundo, quantos dados eu poderia calcular se isso aqui leva 10 nanosegundos? Em 1 segundo, quantos cálculos, quantas computações eu poderia fazer? Quantas amostras aqui de 16 amostras eu poderia processar em 1 segundo? Aí basta dividir 1 segundo pelo tempo, né? Pela minha latência. E aí vai me dar a taxa de processamento. Ok? Qual é o custo de hardware para implementar isso aqui? Tá? Então veja, qual é o custo do hardware para implementar? Bom, vou ver quantos somadores, quantos subtratores, quantos deslocadores eu estou usando, e todos esses elementos aqui são o meu custo em área, né? Posso analisar em termos de somadores, posso analisar isso aqui em termos de portas lógicas equivalentes, né? Para gerar todo esse hardware, número de transistores, ou no caso do FPGA, que a gente for ver, o número de elementos lógicos lá, né? E registradores necessários para implementar tudo isso aqui. Nesse caso aqui não tem registradores, né? Só elementos lógicos. Tá? Então esse vai ser meu custo em hardware para implementar isso. Ok? Esse cara aqui, ó, ele tem um tempo longo, né? Na verdade, cada operação vai ter que esperar essas 4 operações serem executadas, né? Essa soma, essa soma, essa soma, essa soma. O caminho crítico aqui é longo, né? Então vejo que o meu tempo aqui de computação para computar uma, ele acaba sendo um pouco longo, né? Esse seria um custo, digamos, elevado, né? Eu não consigo operar esse cara aqui com frequências muito altas, porque o tempo para computar isso aqui, acaba sendo elevado. São 4 somas sucessivas. Mas ok, ele faz, colocando um dado aqui, ele coloca o resultado na saída. E se eu quisesse aplicar um pipeline aqui, né? Então, a ideia de aplicar um pipeline é o quê? Quebrar esse caminho crítico que é longo. Tá? Eu poderia botar uma etapa, uma barreira temporal aqui, e no intervalo de tempo, né, eu tenho tempo para computar essas 2 primeiras etapas, por exemplo,
Ou depende, né? Quantas barreiras temporais eu quero colocar? Quero colocar uma, quero colocar duas, quero colocar 4 barreiras temporais. Então, quanto maior forem as barreiras temporais, né, que eu introduzi nessa arquitetura, eu diminuo o meu caminho crítico. Ou seja, meu caminho crítico, digamos que eu coloque uma barreira temporal aqui, ó. Vamos ver aqui. Quantas eu utilizaria, né? Eu tenho aqui uma animação, aqui, tá? Supondo que eu colocasse uma barreira temporal aqui, o meu tempo do dado ser colocado na entrada até essa barreira temporal, o meu caminho crítico é justamente só esse somador. Então veja, o tempo de computar é pequeno, né? Então eu posso colocar uma frequência de relógio bem alta, porque o tempo para fazer o cômputo disso aqui ele é pequeno. Então eu consigo ter frequências de operações bem elevadas. Ah, mas sim, eu vou precisar de 4 ciclos de relógio. Perco por aí. Mas como é pipeline, eu posso fazer o quê? Processar várias amostras ao mesmo tempo, porque em cada estágio de pipeline eu posso ter um conjunto de amostras sendo processadas, diferentes, né, sendo processadas, havendo essa sobreposição temporal. Então essa é a grande vantagem da gente ter o pipeline. Então no primeiro momento eu tenho um conjunto de dados inicial processando nesse estágio. Chegou a próxima borda de relógio, o que acontece? O resultado desse processamento é armazenado nessa barreira temporal e o operando B aqui começa então a computar e aqui o A já pode estar colocando um outro conjunto de dados. Então eu vou ter 2 conjuntos de dados sendo processados. Um processando A e o inicial já está processando o índice B. E assim sucessivamente. Ok? Então há uma frequência muito elevada, né? Porque o tempo, né, que eu preciso esperar para computar cada um dos estágios, ele é pequeno porque ele é só um somador. Uma operação de soma. Então eu consigo frequências mais elevadas. Que no caso anterior no circuito combinacional, eu preciso aguardar todo o processamento. Né? O tempo, a frequência não fica tão elevada. Porque o meu tempo aqui, né, o período, dizer, que eu preciso aguardar, ele é longo. São 4 operações de soma. Ok? Quantas barreiras eu vou utilizar aqui, né? Isso é algo que a gente tem que ver. Pode explorar, pode botar uma, né? 2, 4. Onde colocar essas barreiras temporais, né? Porque uma das coisas importantes no pipeline é justamente, né, para a gente aproveitar ao máximo o ganho em desempenho dele, o ideal é que os estágios, né, cada uma das etapas do meu pipeline, eles têm o tempo, idealmente sejam iguais, ou muito próximos entre si. Então, eu tenho que ver exatamente onde eu colocaria essa barreira temporal. Se eu for colocar uma, tá? E colocasse, por exemplo, nessa etapa inicial, então eu teria um estágio que teria um tempo para computar uma operação de soma, e o segundo estágio computaria 3 operações de soma e deslocamento. Veja, o tempo para computar isso aqui é muito maior que esse aqui. Ou seja, esse aqui já acabou e já poderia estar recebendo um novo dado de entrada, mas não, porque esse aqui não acabou ainda. Então precisa terminar de computar, né, B, C, né, e deslocamento, e aí ter o dado na saída. Então aquele lá já está lá prontinho, podia estar processando já outra informação, mas só não recebeu um novo dado porque esse aqui não terminou de computar ainda. Então veja, não fica equilibrado e eu não consigo explorar, né, o máximo potencial do meu pipeline. Então aqui não é um ponto estratégico se eu fosse colocar apenas uma barreira temporal. Aqui sim, aqui seria estratégico, porque aí o tempo para computar esses 2 primeiros estágios é exatamente o tempo para computar o segundo estágio do meu pipeline. Então a barreira divide o caminho crítico total, que seria os 4, né, bem na metade. Esse aqui ainda teria um deslocamento que aqui, né, vou acabar desconsiderando esse deslocamento, pensando que é simplesmente remover o bit menos significativo. Tá? Então, aqui ficaria equilibrado, ou seja, entrou um dado, computou isso aqui, chegou o próximo ciclo de relógio, o resultado disso é armazenado em B,
e já começa a processar aqui no segundo estágio. E como chegou esse novo ciclo de relógio, já tem um novo dado sendo computado para esse estágio aqui. Ok? Então, eles vão acabar, tanto esse estágio quanto esse, no mesmo instante de tempo, em tempos muito parecidos. Então, acaba que fica mais equilibrado. Eu consigo uma frequência maior de operação, né? Porque eu dividi meu caminho crítico pela metade. Então, será, digamos, será 400 nanosegundos, supondo que cada um computa 100 nanosegundos, o meu tempo agora é 200. Ele precisa só esperar 200 para computar esse, 200 para computar esse. Ok? Então acaba, e sendo que eu consigo computar ainda duas amostras, né, em paralelo. Uma amostra, um conjunto de amostras para esse e um conjunto de amostras para esse outro estágio. Ok? Usando o pipeline. Então aqui também não é uma opção interessante, né, mas eu poderia colocar a barreira temporal aqui, mas não é interessante se eu for botar só uma, porque também vai ficar desequilibrado o meu pipeline, os meus estágios, né? Um tempo longo e um tempo pequeno. Vale a pena investir em mais estágios de pipeline? Sim. Quanto mais estágios eu botar, mais ciclos de relógio eu vou precisar para computar o dado final, né? Então eu vou ter que aguardar aí, digamos que eu coloque quatro barreiras temporais. Né? Já que eu tenho 4 estágios aqui bem distintos, eu vou ter que aguardar 4 ciclos de relógio, mas 4 ciclos de relógio com uma frequência, um tempo pequeno, né, entre cada uma delas. Mas eu tenho que esperar as 4. Ao passo que se fosse combinacional, né, eu esperaria um tempo longo, né, para colocar o próximo dado. Mas só que o que? Colocando 4, ou seja, eu posso, terminei de computar a primeira, já essa informação passa para o segundo estágio e já posso computar um novo dado. Então eu começo a ter sobreposição. Aí que se tem a grande vantagem de usar o pipeline. Então quanto mais estágios, melhor. Mas o que eu tenho também? São registradores. Registradores são hardware, são elementos de armazenamento. Eu estou quadriplicando essa uma estrutura de armazenamento, né? Então vou estar tendo um alto custo em diária, né? E de consumo de energia também, mas eu vou ter uma taxa de processamento muito maior. Mas se o meu objetivo da arquitetura é processar a maior taxa possível, aí eu não me preocupo com área, né? Eu vou gastar hardware aí, vai ter um consumo elevado, mas ele vai processar a informação que eu quiser, né? Vai processar a informação com uma alta taxa, né? Assim como desejado. Então aqui o uso de 4 estágios, né, de pipeline, como ficaria essa arquitetura. Então tem o estágio inicial para pegar o dado de entrada, né? Então, num ciclo de relógio eu armazeno esse dado de entrada, então as 16 amostras são armazenadas no primeiro ciclo. Então, armazenado isso, então passo a computar o índice A. No próximo ciclo de relógio, então, o resultado disso é armazenado nesse registrador aqui A. E no momento que é armazenado já fica disponível para se fazer o cálculo, né, para gerar o B. E nesse exato momento eu já posso pegar uma outra conjunto de amostras para fazer o cômputo de W, né, para computar um novo A, um A de um outro conjunto de dados. E assim eu vou enchendo meu pipeline. Ok? Então essa é a minha opção de arquitetura, que vai ter o maior consumo de área, né? Vou precisar de maior número de recursos, mas certamente vai ser... Eu estou explorando ao máximo meu paralelismo, porque eu estou processando as minhas 16 amostras, todas elas em paralelo. Então, por ciclo, né? A cada ciclo eu estou pegando essas 16 amostras e processando todas elas em paralelo. E certamente vai ser que vai me produzir a minha maior taxa de dados aqui. Então, quando o pipeline estiver cheio de dados, ou seja, cada ciclo de relógio, eu vou ter o processamento de uma nova amostra aqui, né, dada a margem na saída. Das 16 amostras, né, processadas na saída. Ok? Então, qual é a latência, né? Bom, a latência vai ser esses meus 4 estágios aqui, né? O caminho crítico da arquitetura. Bom, o caminho crítico vai ser o caminho do somador. Todos eles são iguais, né?
tá? Desconsiderando aqui, tá, o deslocador nesse estágio final, todos eles vão ter o mesmo caminho crítico, né? Vamos imaginar isso, tá? Vai ser uma operação de um soma, tá? E a latência vai ser a soma, né, desse atraso, mas esses são 4 ciclos, né? Um para cá, um para cá, um para cá, um para cá. Então 4 vezes esse meu vezes o meu caminho crítico, né? 4 ciclos de relógio para se ter o dado na saída. E a taxa de processamento? Bom, a taxa de processamento vai ser aí, né? Depois do pipeline cheio, vai ser a cada ciclo de relógio vou ter a geração de 16 amostras processadas. E o custo em hardware vai ser o maior possível, né? Porque eu vou ter todo aquele circuito combinacional que eu tinha inicialmente, mais 4 barreiras temporais para as 16 amostras. Né? Vou ter esse custo aí. Ok. De outro modo, então, tem uma outra versão, né? Que seria a versão que seria mais, digamos assim, mais enxuta em termos de hardware. Tá? Embora não pareça aqui, né? Pareça um pouco mais poluída, mas eu vou ter um somador ou subtrator, né? O meu somador subtrator em cada um dos estágios do meu pipeline. Tá? Então eu vou ter as minhas 4 barreiras temporais adicionadas, tá? E aqui, em cada uma dessas barreiras, elas permitem a execução, cada um desses estágios permite o processamento só de uma amostra por ciclo, ok? Não consigo mais do que isso. O meu hardware, claro, eu tenho um custo um pouquinho maior do que um hardware tradicional, né? Que a gente tinha visto anteriormente aqui, né? Porque eu tenho que ter um MUX na entrada para selecionar as amostras que vão ser geradas, né? E eu vou ter um custo também para fazer o armazenamento das minhas 16 amostras. Então eu tenho só uma entrada, veja, eu vou entrar aqui no meu circuito, eu vou ter só a entrada de uma amostra por ciclo. Tá? Então eu vou ter que entrar com as minhas 16 amostras, cada ciclo entra com uma amostra. Num ciclo entra uma amostra, no outro ciclo entra outra, então eu vou ter que ter 16 ciclos para fazer a entrada de dados. Ok? Nos próximos 16 ciclos, o que vai acontecer? Essa arquitetura, tá, vai pegar as amostras, tá, de acordo com os índices e de acordo com o que a aplicação exige lá da Hadamard. Então, para calcular o A0, eu vou pegar o A0 aqui, né, e vou somar com o A4. Se não me engano, era isso, tá? Então, o MUX aqui vai dizer, né, pego essa e essa aqui e somo as duas e vai gerar o A0. No próximo ciclo, mas em paralelo a isso, a cada ciclo, já uma nova amostra está sendo colocada num outro estágio do registrador. Veja que o nosso registrador ele é duplo, né? Justamente para aproveitar isso. Enquanto eu estou processando essa amostra aqui, primeira 16 ciclos que entraram, então eu vou precisar de 16 ciclos para processar, né, as 16 amostras A aqui. Então, durante esses 16 ciclos que eu estou processando esses dados aqui, eu estou enchendo com novos 16 bits de entrada aqui em paralelo também. Depois que eu preenchi aqui todos os A's, eu tenho 16 ciclos que vão processar esses A's, vão gerar os 16 B's aqui. Ok? Sendo que a cada um desses 16 ciclos aqui, o outro A anterior está sendo gerado nesse estágio inicial. Então, dado momento, quando eu tiver acabado esses 16 ciclos, essa amostra agora vem para esse banco de registradores aqui para ser processados aqui, tá? Liberando essa entrada para o cálculo das amostras anteriores e assim sucessivamente. Então veja, eu vou precisar de N ciclos aqui para obter as 16 amostras na saída aqui, saindo serialmente. Então aqui ela é muito mais custosa em termos de latência, né? Mas em termos de recursos de hardware, eu quero implementar o menor recurso de hardware possível. Então, certamente, né, essa aqui possivelmente vai ter o menor custo em termos de área. É interessante a gente avaliar isso aqui, né, porque ele tem uma grande estrutura de registradores, né, mas enfim, a gente pode fazer um relatório final depois para avaliar esses custos. Tá?
Qual vai ser a latência? Bom, a latência para computar as 16 amostras aqui, né? Vai ser o número n total de ciclos aqui para mim gerar as 16, todas as amostras processadas, ok? Mas, né? A latência vai ser esses 4 estágios de pipeline multiplicados por n ciclos aí que vão ser necessários. O meu caminho crítico, pior para cada um desses estágios vai acabar sendo o quê? Quem é que vai me definir o ciclo do relógio? É o atraso, pior atraso, para calcular o quê? Uma amostra em cada um dos ciclos, ó. Todos eles são iguais, o hardware, né? Então vai ser o tempo de pegar uma amostra, tá? Selecionar a amostra correta, fazer a operação de soma e subtração. Então isso aqui, o tempo, né, da entrada até a saída do somador, vai ser meu caminho crítico, que ele é igual em todos. Tá? A taxa de processamento vai ser por segundo, né? A cada segundo, quantas amostras eu consigo processar aqui? Esse vai ser meu tempo. Então, esse aqui vai ter uma latência, uma taxa de processamento bem mais baixa, né? Porque é tudo sequencial. Então, acaba que o esforço, o número de ciclos de relógio vai ser bem mais elevado do que na solução anterior, por exemplo. E o custo em hardware possivelmente seja o menor custo possível, porque eu só tenho uma amostra sendo processada a cada ciclo. Mas eu tenho aqui ainda um controle, né, adicionado, que enfim, né, tem um controle maior aqui, são 2 MUX a cada estágio. Né. Tem ainda uma solução intermediária, né, que seria o quê? A entrada de 4 amostras por ciclo. Então veja, a cada ciclo eu coloco 4 amostras, 1, 2, 3, 4, e armazeno isso. Então, ou seja, para mim entrar com as 16 amostras, eu vou precisar de 4 ciclos. Um ciclo, 2, 3, 4 para entrar com as minhas 16 amostras. Entrou isso, então eu passo essas informações para o meu segundo estágio, meu segundo banco de registradores de 16, meus 16 registradores, para que sejam computadas aqui por esses somadores ou subtratores. Então eu vou levar mais 4 ciclos para processar o quê? Todas as amostras do W para gerar os As, os novos As. Terminados esses 4 ciclos, essa informação passa para cá, para que seja computado e os próximos sejam possíveis de se computar. Então tudo isso ocorre em paralelo porque eu vou enchendo meu pipeline, né? A cada 4 ciclos de relógio eu tenho uma nova amostra sendo adicionada ao meu pipeline. E eu tenho cada um dos estágios processando, né, cada 4 ciclos, os novos índices para essas novas amostras. Ok? Então vejo que o número, em relação aos 16, né, vejo, eu caí para 1/4 da minha arquitetura. O número de registradores acabou sendo o mesmo, né? Tá? Só que o meu número de ciclos de relógio acabou sendo dividido por 4, né? Em relação ao primeiro estágio, aquele com um estágio só. Então a gente pode avaliar, né? O que é a latência, o que é o caminho crítico, o que é a taxa de processamento, e qual é o custo de hardware dessa solução. Ela acaba sendo uma solução intermediária entre aquela de 16 amostras, né? Então ela não vai ter um desempenho em termos de taxa de processamento tão bom quanto aquela que eu processo 16 amostras por ciclo, e não vai ser tão ruim quanto aquela, né, em termos de taxa de processamento em relação àquela que processa só uma taxa por ciclo. A taxa vai ser algo intermediário. E o custo em hardware também espera-se que seja algo também intermediário. Ok? Então veja, eu vou explorar o máximo, e geralmente é isso que se faz para chegar na minha solução ótima. Né? Eu vou explorar no número total de arquiteturas possíveis, e aí eu vou ver curvas de consumo, de área, de latência, de atraso, várias curvas sobrepostas para ver qual é o melhor custo-benefício aí para ser escolhido para o meu projeto. Ok? E ainda tem uma outra versão 5, com 2 estágios, tá, de pipeline. Então, entrando aqui 16 amostras por ciclo, por exemplo. Então, entro as 16 amostras. Em cada um dos estágios, vou fazer o cômputo de A e B. Ó. Depois do segundo estágio, vou fazer C
e o S na saída com a divisão lá, o nosso deslocador. Então aqui é uma outra possibilidade também, ó. O meu ciclo de relógio aqui, ele não vai ser tão grande, né? Ele não vai ser tão pequeno, melhor dizendo, quanto um ciclo de quando eu tenho 4 estágios, porque meu caminho crítico aqui já é maior, ó. Eu já tenho 2, eu tenho que esperar, né? O meu ciclo de relógio tem que esperar que eu corra essas duas somas em sequência aqui, ó. Então meu caminho crítico acaba sendo maior do que apenas um estágio. Mas ele ainda é menor no caminho crítico do que no caso combinacional, que o meu caminho crítico ele é todo, né? Meus 4 somadores. Então, em relação à frequência, né, o número de amostras processadas por segundo, esse cara aqui vai ser melhor do que o combinacional, por exemplo, né? Então aqui a gente pode avaliar também latência, caminho crítico, taxa de processamento e custo em termos de hardware. Em relação à versão combinacional, a gente poderia dizer que a gente vai ter o quê? A adição desses dois conjuntos de registradores, né? Que a latência vai ser 2 vezes esse caminho crítico, que o meu caminho crítico aqui ele é a metade do caminho crítico numa combinacional, por exemplo. Ok? Então temos várias possibilidades. Ainda poderiam ser maiores o número de soluções, né? Eu poderia pensar, né, que tenho 2 estágios operando aqui com 8 amostras por segundo. Ou, né? 2 estágios com 8. Ou aqui 4 estágios também. Operando com 8 amostras por entrada. Enfim, poderíamos explorar várias possibilidades aí de implementação da Hadamard. E todas elas vão produzir o mesmo resultado. Umas com mais hardware e né? Outras com menos hardware, outras com mais taxa de processamento, outras com menos taxa de processamento por segundo. E qual é a melhor delas? O ideal é a gente fazer todas elas e verificar o desempenho de todas elas em termos de área, né? Taxa de processamento e certamente o consumo, né? Que aqui a gente não está avaliando, mas e para tomar a decisão. Essa aqui vai ser o melhor caso possível para minha arquitetura de acordo com a aplicação. Tá bem? Qual delas é a mais eficiente? Como calcular a relação de custo vezes desempenho? Então a gente vai pesar, né? Vai fazer verificar, bom, em termos de custo de hardware, né? Será que o desempenho obtido é o melhor possível? E aí eu vejo, olhando as curvas, né? Em termos de taxa de desempenho em relação à área, eu posso tomar uma decisão. Será que vale a pena? Bom, se eu aumentei um pouquinho no meu hardware e dobrou meu desempenho, opa, vale a pena ter um custo um pouquinho maior, né? Já que eu vou ter um desempenho que eu dobro, com um custo um pouquinho maior do que eu teria, né? Normalmente. Agora, se eu tiver o dobro do hardware para aumentar um pouquinho o desempenho, aí já não vale a pena, né? Então eu mantenho o hardware que eu tenho e o desempenho acaba sendo semelhante, né, com um custo menor. Então tem que ver quais são essa relação custo-benefício de acordo com uma tabela, né, mostrando todas as possibilidades de implementação. Tá bem? Então a ideia aqui é a gente implementar isso, né, essas possíveis soluções e fazer as comparações em termos de custo e desempenho, né, custo e taxa de processamento. Ok, pessoal? Então a gente pode tirar aí, discutir um pouquinho mais do nosso encontro 5, tá bem? E tirar dúvidas e debater um pouquinho mais sobre essas possibilidades de implementação aí de hardware, né, para implementar a Hadamard. Tá bem? Obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.